Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou mandar um forte abraço a todos vocês que acompanham a mensagem aqui diariamente. É muito importante a gente estudar as Escrituras diariamente. Bom, assim como o nosso corpo precisa de alimento, o Espírito também precisa e nós buscamos esse alimento por meio do Espírito Santo. Tem várias mensagens aqui no canal falando sobre a conferência, né? As pessoas amaram a conferência. Aqui, ó, tem a Fátima Belém. Ela escreveu aqui que ela é muito grata ao Pai Celestial por esta bênção de assistir a conferência em casa, né? Ouvir a palavra do Senhor. Tem aqui o João Maurício Lengruger também, né? Ele conta que compartilha aqui que ele se sentiu muito abençoado e ele assistiu a conferência junto com a esposa. Quem conseguiu aí, coloca aí nos comentários, assistir 100% da conferência, as 5 sessões. Né? Bom, mais importante ainda do que assistir toda a conferência, né, todos os discursos, o mais importante ainda é colocar em prática na nossa vida aquilo, não tudo que é falado, mas aquilo que o Espírito Santo toca em nós. Né? Se nós formos fazer uma mudança toda de uma vez, a gente vai ficar desanimado, mas aquilo que o Espírito Santo toca em nós, nós devemos ir mudando, tá bom? Nos aperfeiçoando. Então, coloca aí nos comentários quem conseguiu assistir 100%. Mas se você não conseguiu assistir 100%, também não tem problema. Como eu falei, pega o que você aprendeu e aplica na sua vida. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue dessa semana. A gente vai finalizar o livro de Isaías. Nós vamos estudar do capítulo 58 de Isaías até o capítulo 66, tá bom? Então, essa semana finaliza aí o livro de Isaías. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Isaías capítulo 61. Eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 e o versículo 2 aqui, eles formam um quiasmo, tá bom? O quiasmo é uma literatura que vai escrevendo ali, a mesma ideia que é escrita em cima é escrita embaixo, como se fosse paralelo, mas são separados. E no meio, né, do versículo se encontra então ali o ponto central desse quiasmo. Aqui do versículo 1 e 2, o ponto central aqui seria aqui, ó, restaurar os contritos de coração, juntamente com a outra parte que seria proclamar liberdade aos cativos, tá bom? Vou deixar anotado aí na descrição do vídeo para você ver como é formada a estrutura do quiasma aí, tá bom? Então vamos lá para a leitura aqui, Isaías 61, versículo 1 e 2. Aqui Isaías ele está falando claramente de um Messias, tá bom? Que esse capítulo 61 fala da vinda do Messias e que ele vai trazer liberdade aos cativos, restaurar o coração das pessoas contritos e assim por diante. Então nós devemos ler nessa ótica, e quando os judeus estudavam esse livro, eles estudavam nessa ótica também, que está falando aqui sobre o Messias. Tá bom? Vamos lá, o versículo 1, eu vou lendo e já explicando aqui. Aqui diz assim, ó: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Bom, esse versículo aqui também, né, a gente vai ver que Jesus Cristo ele menciona lá no Novo Testamento, a gente vai ler lá ele também. E aí tem algumas nuances de diferença, né? Aqui Isaías fala que o ungido do Senhor é o Cristo, né? É o Messias que ele é o ungido do Senhor. E aqui quando fala que ele vai pregar boas novas, lá no Novo Testamento fala pregar o evangelho, tá bom? Lá é a palavra evangelho e aqui é boas novas. Mas o significado é o mesmo. Aos mansos, e enviar-lhes a restaurar os contritos de coração, e apregoar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Bom, aqui tem várias coisas significando. Liberdade aos cativos também são daquelas pessoas que são cegos de entendimento, que estão cativos, né? Muitas dessas ideias aqui têm o mesmo significado no versículo 2, conforme eu falei, porque é um quiasmo e ele vai se encontrando as ideias aqui, tá bom? Até se entrelaçar no meio aqui. E aqui quando fala liberdade aos cativos, é que Cristo, nesse versículo aqui, está mencionando sobre ele libertar também do sentido da morte física, né? Ou seja, por meio da ressurreição. Senão as pessoas ficariam mortas para sempre, não ressuscitariam. Então ele quebra essas ligaduras da morte, tirando assim aquelas pessoas cativas de não ter uma ressurreição, de não poder ressuscitar, tá bom? Então tem esse significado aqui. Vamos ver aqui no versículo 2, né? No versículo 2 diz assim,
e apregoará o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança de nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Bom, aqui quando diz que o Senhor vai apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano aceitável aqui significa até a segunda vinda de Cristo. Até esse momento, as pessoas vão ouvir o Evangelho, vão ter essa oportunidade de aceitar ou rejeitar o Evangelho. Mas depois que Cristo vier, acabou. Aí não tem como mais. Então esse é o ano aceitável do Senhor. Tá bom? Então inclusive vai ter muitas escrituras falando aqui, procurar o Senhor enquanto ainda se pode achar. Então a gente tem que estudar bem esse capítulo aqui, talvez a gente volta mais nesse capítulo essa semana aqui, tá bom? Mas o ano aceitável é isso, até a segunda vinda de Cristo, o ano da vingança, ou seja, quando ele vier ali na segunda vinda, fazer o milênio, né? Fazer a transformação no mundo, tá bom? Vamos aqui continuar então, nessa parte aqui. Eu gosto bastante aqui sobre quando Jesus Cristo fala lá em 3º Nef, capítulo 21, do versículo 21 ao 23, ao mencionar, né, ao explicar esses versículos aqui aos nefitas, ele fala aqui que as nações estrangeiras, outras nações, ao se arrependerem também podem entrar, ainda assim é o ano aceitável, né, do Senhor. Elas vão poder entrar para a igreja, fazer parte do povo do convênio do Senhor. E também esse é o ano aceitável, até a segunda vinda ali. E também essas pessoas que aceitarem e entrarem para o convênio vão ajudar a construir a nova Jerusalém. É só estudar lá em 3º Nef, capítulo 21, pelas próprias palavras do Salvador Jesus Cristo. Vamos lá aqui rapidinho, em Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante, porque é aqui nesse momento em que Jesus Cristo ele vai ler essa parte do livro de Isaías, o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? E vamos ver o que ele vai explicar sobre esse versículo aqui. Vamos lá, Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, num dia de sábado, segundo o seu costume, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Então, a Nazaré, onde Jesus Cristo havia sido criado ali, ele passou um tempo fora de Nazaré. Nós sabemos que ele fez lá os 40 dias de jejum no deserto, pregou em outros lugares e agora ele retorna aqui para Nazaré, tá bom? E aí ele volta e ele entra ali na sinagoga, onde lê as escrituras. E ele se levanta para ler as escrituras. Então ele está ali na sua própria pátria, né? Onde ele foi criado ali naquele momento. E aí o versículo continua dizendo, né? Versículo 17 agora. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando fala aqui o livro, né, tem algumas traduções que falam o rolo. O rolo porque era um pergaminho mesmo, né? Era um pergaminho que você abria e lia ali o livro, tá bom? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu, lia o lugar em que achou que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o Evangelho. Repara que aqui fala pregar o Evangelho, e lá no Velho Testamento, em Isaías 61, fala sobre boas novas. Então, pregar o Evangelho e boas novas é o mesmo sentido. Aqui ele fala pregar o Evangelho, tá bom? Pregar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, tá bom? Então ele está repetindo exatamente aqui as palavras de Isaías lá. No versículo 19 ele continua assim, ó. E para anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e dando para o ministro, assentou-se e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Bom, devemos lembrar aqui que Nazaré, né, era uma cidade pequena, existia ali, de acordo com os arqueólogos, era uma cidade pequena que tinha ali cerca de 500 habitantes, muito pouca gente, né? E lá tinha uma sinagoga e eles entravam, né, no sábado ali para adorar ao Senhor. E ali então Jesus Cristo ele se levantou para ler, e aí foi passado para ele ali o pergaminho, né,
o pergaminho ali para ele ler, e ele leu exatamente essas palavras de Isaías. E logo após aqui, a gente vê que ele entrega, depois dele fazer a leitura, ele entrega o pergaminho, e ele vai e senta-se no seu lugar, né? Como diz aqui, ó. E fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se e todos os olhos de toda a sinagoga estavam sobre ele. Bom, aqui é muito importante eu dizer que na cultura dos judeus, né, eles, se é algo importante, eles têm que se sentar para conversar, né? Então não é igual nós que tá assim na correria, fala no ônibus ou qualquer coisa, né? Então por isso que Jesus Cristo ele se levanta, ele vai até o meio da sinagoga e lê, mas na hora de explicar ele se assenta, né? Então se você encontrar um judeu e falar, eu tenho que te contar uma coisa importante, primeira coisa que ele vai procurar, então vamos se assentar aqui, calma aí, vamos se assentar aqui, vamos conversar. E na verdade deve ser assim, né? Coisas importantes não devem ser ditas em pé, deve ser com calma, sentado ali, tá bom? Isso vale para nós também, às vezes trocando mensagens, é muito melhor uma ligação, que às vezes a pessoa não entende o tom da voz, né? Por mensagem de texto, às vezes dá muita confusão. Você fala uma coisa, a pessoa interpreta outra, então muito melhor uma ligação para explicar alguma coisa assim. Mas voltando para o texto aqui, né? Vemos que Jesus Cristo ele se sentou e os olhos de todos que estavam na sinagoga se voltou para ele, porque sabia exatamente o que ia acontecer. Ele leu, então ele se sentou, agora ele ia explicar aquilo que ele leu. Não é igual hoje, né, que a gente vai lá dar um discurso na igreja, a gente lê a escritura lá e explica lá em cima mesmo. Na cultura dos judeus é diferente aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. O que aconteceu então? Versículo 21. E então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura aos vossos olhos. Bom, isso é bem interessante porque a escritura está falando do Messias, tá bom? De Messias. Então, se Jesus Cristo disse que hoje se cumpriu essa escritura ao ouvido deles, eles tinham que entender o quê? Que esse Jesus era o Messias. Porque ele foi enviado para pregar aos pobres, aos necessitados, né, trazer liberdade aos cativos. Essa escritura também tem a ver com a morte e a ressurreição, né, tirar dos cativos, né, conforme eu falei. Mas quando fala hoje se cumpriu essa profecia aos vossos ouvidos, significa que o Pai Celestial ordenou a Cristo que começasse a pregar o Evangelho e pregou ali a eles, né, nesse momento, para que eles pudessem então serem libertos, né, daquela crença que eles tinham e abrir os olhos dele. Então é isso que significa quando Jesus Cristo diz, hoje se abriu vossos ouvidos, né? Hoje se cumpre a vossos ouvidos essa escritura. Tá bom? Versículo 22 que eu li, né? Vamos continuar aqui. Versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía de sua boca e dizia, não é este o filho de José, né? Eles começaram a questionar também, né? Esse não é o filho de José, né? Como assim, né? O Messias, né? Alguns começaram a questionar ali. Mas a parte mais importante que eu quero compartilhar com vocês é isso, né? Que nesse dia se cumpriu essa profecia, porque Cristo ele estava pregando aos pobres, dando conhecimento, tirando as pessoas daquela crença que elas estavam, tá bom? E abrindo os olhos dela para o evangelho, né? Então ele começa essa pregação aqui, tá bom? Então, vou finalizar aqui a mensagem, né? Por conta do tempo aqui também, mas uma parte que me chamou muita atenção nessa escritura aqui é a parte que ele fala que ele se sentou, né? E os olhos de toda a multidão se voltaram para Jesus Cristo nesse momento, porque sabia que ele ia explicar. Ou seja, quando algo é importante, a gente tem que sentar para conversar, tá bom? É como uma mãe pegar e falar para o filho ali, minha filha, senta aqui, vamos conversar. Quando você chama para sentar aqui, aí minha mãe fazia isso. Vem aqui, Vanderlei, senta aqui comigo. Então, quando chamava para sentar, né? Apesar de nós não termos a mesma cultura dos judeus, mas quando a pessoa chama assim, vem sentar, a gente já sabe que é algo sério, né? Ou quando a pessoa fala assim, minha mãe costumava falar, eu quero falar com você, né? Aí eu já sei que alguma coisa tinha ali, né? Porque minha mãe só falava direto, né? Quando a pessoa anuncia, eu quero falar com você, então também é algo muito sério. Bom, enfim, eu quero compartilhar com vocês que tem momento para todas as coisas, né? Eu tenho uma experiência com
com um amigo meu, tá bom? E eu quero compartilhar a experiência dele, que nós temos o momento certo de compartilhar as coisas e de ensinar, inclusive, os filhos, tá bom? Esse meu amigo, ele tem um filho que já é grande, né? E ele presenciou uma cena ruim dentro do lar, né? O filho, ele estava discutindo com a mãe e com certeza, né? O pai, né? Tomou partido, né? Porque era a mãe, a esposa dele ali, né? Mas ele vendo aquela discussão e estava bem acalorada, né? Começaram a falar coisas muito desagradáveis e levantaram o tom da voz. E naquele momento ele queria muito defender a esposa dele e sei lá, né? Brigar com o filho naquele momento, né? Mas naquele momento ele sentiu que não era o momento oportuno. Então ele deixou. Ele deixou o ânimo acalmar por si só, né? Não foi fácil, mas chegou uma hora que parou. E aí então passou ali 1, 2 dias e ele estava com esse filho no carro. E aí ele encostou o carro, né, num certo local. E ele pegou e falou: olha, aconteceu isso e isso, você falou assim com a sua mãe. E antes dela ser sua mãe, ela é a minha esposa, tá bom? Então você tem que respeitar a minha esposa. E aí ele falou, e o filho nessa hora, né? Ele abaixou a cabeça e concordou com tudo que o pai falou, que ele não poderia levantar a voz mais alta do que a da mãe dele. Ele concordou com tudo. E a partir desse dia, o filho nunca mais teve discussão no lar? Teve, mas nunca mais foi nesse tom, né, de desrespeito. Então, o que teria acontecido, né, se o pai tivesse entrado na briga na hora, brigando, né, elevando a voz também? Talvez as coisas teriam ficado pior ainda. Mas esse pai, ele seguiu a instrução do Espírito do Senhor. Então, ele chegou no dia certo, no momento certo, que tudo estava mais calmo, encostou o carro no lugar com o filho e agora nós precisamos conversar. Aconteceu isso e isso, e aí então o filho concordou. E depois desse dia, conforme eu falei, teve outras discussões sim, mas nunca mais no mesmo tom. Então a gente tem que aprender essas coisas, de o momento certo de falar, tá bom? Então o jeito que nós falamos também. Se você fala com raiva, né, também não vai sair boa coisa ali, embora você pudesse estar com a razão. Bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, compartilhando aqui, começando a mensagem dessa semana, Isaías 61, versículo 1 e o versículo 2. Tem muita coisa para aprender essa semana. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.